aproveitar a sua generosidade para divulgar meu mais novo livro, que é o Livro Astrológico dos Planetas, pela editora Lunai. Esse aqui é o meu terceiro livro. Você foi a primeira pessoa a saber desse livro, porque no ano passado, quando a gente falou de 2024, eu falei, olha, está chegando um livro novo no início do ano. E é escrito a 14 mãos, então são 7 astrólogos, Legal. todos amigos, a gente se conheceu na Gaia, e surgiu a oportunidade de a gente escrever um livro exclusivo sobre planetas, né? A gente, a todo momento, vai falar de signos, existem obras belíssimas, incríveis, completíssimas sobre astrologia, mas nenhuma obra específica sobre planetas. Perfeito. Então, a Adriele Angelini, a Beatriz Ferreira, o Lucas Nucci, o Marcelo Battistini, a Maria Fernanda Neves, a Susan Souza, do Hert e eu, a gente se organizou e cada um ficou responsável por um ou mais planetas. Então, é um livro que a gente procura, ele está muito bem diagramado, está super bonito, de verdade. Que lindo! Ele está um trabalho incrível que a editora Lunai fez. Então, ele tem 2 capítulos introdutórios falando sobre os princípios da astrologia, o porquê trazer essa questão dos planetas, né? Hoje a gente vai falar de previsões, inclusive. Não existe astrologia sem planeta, né? Mesmo do surgimento da astrologia, a gente menciona isso como fato histórico, até o surgimento dos signos, foram 1.500 anos de diferença, né? Então, e não tem previsão, não tem absolutamente nada na astrologia se não tiver astros. Sim. E aí os capítulos são divididos em uma tabela, vou dar aqui um exemplo, né? Falando sobre Marte, o agir, é um verbo, depois a gente tem as informações técnicas, desde cores, cristais, regência no corpo, palavras. Fala de tudo. Tudo ligado àquele planeta. Tudo. Aí a gente vai falar das vias positivas e negativas, como lidar melhor com o planeta Marte na vida da gente. E aí, Marte nos signos e Marte nas casas astrológicas. Muito legal, porque a gente... Ele pode ser usado como referência para muitos astrólogos, não é isso? Sim, para aprofundar. E depois a gente dá sugestão de filmes, sugestão de músicas, sugestão de livros para cada um dos planetas. O livro, a gente contou com a generosidade incrível da Titi Vidal, que fez o prefácio. Ela leu, fez as ponderações, gostou bastante do livro, tem o prefácio dela. A Cláudia Lisboa é quem assina a capa, também indicando e sugerindo a leitura para quem gosta de astrologia, ou para quem está, não só os veteranos, mas também quem está dando os primeiros passos. E o meu querido Dmitry Camilotto, também, o Lucas Nucci, conversou com ele, e o Dmitry também faz as suas ponderações sobre o livro nas orelhas. Então, perfeito, que legal. Mas que legal. Já começamos o ano bem, né? Já começou bem o ano. Com você a gente começa sempre excelentemente bem, né? Obrigado. Coração. E vamos começar então a falar do ano. Bom, eu acho que assim, eu dividi, né, de anotações, primeiro falando um pouquinho dos eclipses, né? Eclipses sempre trazem informações importantes no decorrer do ano. Esse ano de 2024, a gente mais especificamente, né? Nem vou entrar em 2025, porque só em alguns momentos de movimentos planetários, mas a gente tem agora em março, daqui a pouquinho, no dia 25 de março, às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, né, um eclipse lunar em 5 graus de Libra, e um outro eclipse lunar em 17 de setembro, às 23 horas e 34 minutos, em 25 graus de Peixes. Os eclipses lunares, né, eles são sempre um momento em que o passado é colocado em xeque, né? Em que a gente começa a ter mais consciência das nossas reações emocionais e de fato, é aquele tudo ou nada, é aquele momento de a gente olhar com bastante atenção para as emoções, mas principalmente a influência do passado nas nossas emoções, e vai afetar
É claro, uma área do mapa, a forma como a gente reage, inclusive pessoas podem muitas vezes até em situações de passado precisam ser confrontadas naquela área do mapa onde se encontra 5 graus de Libra e 25 graus de Peixes. Depois a gente tem os eclipses solares, um no dia 8 de abril de 2024, às 15 horas e 20 minutos, em 19 graus de Áries, e um outro no dia 2 de outubro de 2024, às 15h49, em 10 graus de Libra. O que significa? É rever uma série de posições e também é preciso, principalmente, né, quem tem esse eclipse em cima do Sol natal, prestar atenção muito com a vitalidade. É sempre eu tive, uns anos atrás, um eclipse em cima do meu Sol, e foi um período, foram 6 meses em que precisei realmente aí lidar melhor com aspectos da energia pessoal. E é engraçado, né? Porque o eclipse solar é meio que a gente meio que fica apagado, né? Tem um certo sumiço. Afeta a vitalidade diretamente, né? Então a gente sabe, né? O eclipse tem esse efeito de 6 meses, né? Ele alcança o ápice 3 meses depois da data do eclipse, mas são 6 meses em que a gente fica eclipsado, né? A gente sofre as consequências desses eclipses. Então a gente tem 2 eclipses lunares, 25 de março e 17 de setembro, depois o solar, 8 de abril e dia 2 de outubro. Né? Lembrando que o solar sempre é uma volta ao passado, rever posições, lidar com a vitalidade, as questões do passado mexendo com a sua própria identidade, com a sua própria essência. E no caso da Lua, o eclipse lunar, o passado é colocado à prova, consequência consciência das próprias emoções, e gente voltando mesmo, e a gente tem que botar pontos finais em situações de passado. Aí a gente tem uma série de movimentos retrógrados que são comuns, né? Mas é só o pessoal sempre pergunta. Então, Mercúrio fica retrógrado entre 1º e 25 de abril, depois entre 5 de agosto e 28 de agosto, e 25 de novembro a 15 de dezembro. Né? Então, Mercúrio retrógrado, a gente já sabe, todo mundo que acompanha você semanalmente já é craque na astrologia. É o momento de a gente revisar fazer mais atenção na nossa comunicação, né? Tomar mais cuidado com documentos, reler, né, documentos, renegociar contratos sempre bom, e principalmente acho que eu repensar nas nossas comunicações. Isso acho que faz muito sentido nos dias atuais, principalmente de rede social, né? Como é que a gente usa a rede social de forma equivocada? Sim. Eu acho que as pessoas, em vez de ficar fazendo piada de mau gosto com o Mercúrio retrógrado, elas deveriam realmente observar tudo aquilo que elas postam, as bobagens que elas postam, se elas precisam se manifestar, expressar sua opinião a respeito de tudo. Então, esses períodos são muito bons para rever isso. Sim. Depois a gente tem, em junho, né, o Saturno entra no dia 24 de junho até 15 de novembro, ele fica retrógrado, né, sempre nos signos de Peixes. Então, também oportunidade de a gente rever questões nossas de espiritualidade, também a forma como a gente tem se relacionado aí com o todo, com as pessoas no sentido de ajudá-las. A gente rever um pouco os nossos sonhos. Esses sonhos é muita viagem na nossa cabeça, ou tem possibilidade de eles se organizarem. Netuno também retrógrado entre 2 de julho a 7 de dezembro em Peixes. Então, essa área de Peixes no segundo semestre. Gente, Peixes está com bastante influência esse ano, né? Assim, muitos planetas, né, mexendo com esse signo. Os piscianos, né, vão ter bastante trabalho para lidar esse ano. Eu tô doido, né? É verdade. Eu acho que eu seria uma nova pessoa a partir de 2025, né? Eu acho que alguma coisa vai acontecer, sei lá, desencarne, porque não, alguma coisa.
Mas é o segundo semestre bastante importante no sentido de a gente rever muitos sonhos, de a gente repensar também a nossa ligação com a espiritualidade. E é engraçado, porque está acontecendo muito isso. Estou esperando o censo. Estruturando de uma maneira mais estruturada, né, com o Saturno lá, né? E seriedade, né? Eu acho que a gente vai ter boas surpresas quando o IBGE liberar aí as pesquisas indicando a religiosidade do brasileiro, né? Então, Plutão também, né? O Plutão fica retrógrado e é interessante porque Plutão, até olhando o mapa de ingresso do Sol em Áries agora no dia 20 de março, Plutão está está numa posição bastante importante do mapa, né? Eu diria que é um dos planetas mais importantes desse ano novo astrológico. Ele volta para Capricórnio no dia 1º de setembro, fica até o dia 18 de novembro em Capricórnio. Então, aí dar uma despedida final, né? Voltando aí, bom, e aí então tem o Capricórnio, depois ele do dia 18 de novembro até o dia 19 de janeiro de 2044, aí ele segue definitivamente, Plutão fica no signo de Aquário, né? Que loucura. Uma loucura. E a gente tem Marte. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O seu livro tem a ver com todo esse movimento de Aquário, né? Porque assim é a comunidade, né? São várias pessoas se ajuntando e produzindo algo, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Totalmente. O próprio Camiloto fala isso. É um livro aquariano na medida em que ele foi feito, né? E foi encerrado, diga-se de passagem. Nós terminamos, sem brincadeira, a gente terminou o livro no dia 21 de janeiro de 2024. Ele foi para a editora, que foi o dia do ingresso de Plutão em Aquário. Foi combinada a data, sim, mas a gente nem tinha se tocado que era... Sim, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Não foi pensado, vamos entregar esse dia porque ele vai entrar, né? Não. E aí a gente tem, então, Marte também em retrógrado entre 6 de dezembro desse ano até 23 de fevereiro de 2025, né? Sempre a oportunidade de a gente repensar as nossas ações, a gente está colocando as nossas energias, e Júpiter também. Aliás, Júpiter com bastante movimento esse ano, né? Júpiter entrando no signo de Gêmeos, no dia 24 de maio de 24, fica até 9 de junho de 2025. E aí eu queria chamar a atenção, primeiro, né, a minha preocupação comigo e com todos os meus irmãos terráqueos que têm ascendente em Gêmeos, né? Porque a gente que tem ascendente em Gêmeos, com Júpiter passando, a possibilidade de a gente, já engordar, já tô tomando todas as precauções, né? Verdade. E também, enfim, precisa tomar cuidado aí quem tem algumas tensões, né, em Gêmeos, porque o Júpiter acaba trazendo evidenciando essas tensões para que a gente possa tomar algum tipo de cuidado. Sempre muito bom, né, Júpiter enquanto planeta benéfico, também passando por Gêmeos, é uma área da nossa vida em que a gente acaba recebendo aí também bons caminhos, boas oportunidades, né? Então, não só para os geminianos, não só para quem tem ascendente em Gêmeos, mas Gêmeos é a área que fica bastante favorecida esse ano, né? Entre 4 de maio até 9 de junho. E aí, queria também chamar a atenção, estava olhando aqui o desenvolvimento das grandes conjunções, que isso sempre me dá paura, para o que vai acontecer. E é um ano que, aparentemente, né, assim, um ano de muitas mudanças, né, mas, assim, para o Brasil, tem alguns períodos pouco complicados, né? Então, um deles a partir de setembro de 2024 até fevereiro de 2025, o planeta Saturno faz uma oposição ao Sol do Brasil. Então, a gente vai ver aí uma certa tensão do Lula, né? O presidente Lula aí sofrendo uma pressão
bastante pesado, uma artilharia bastante pesada entre setembro de 2024 até fevereiro de 2025. Inclusive também os nodos fazendo aspectos aí também na casa do Congresso, eu acredito que a gente vai ver uma mudança bastante importante política no final desse 2024 e início de 2025. É claro que a gente observa essa queda de popularidade do presidente Lula, e eu acho que tem muito a ver com questões ainda de economia, embora a economia tende a ficar boa esse ano, tem bastante, no céu do Brasil, boas possibilidades de melhoria na economia, né, inclusive com o agronegócio, uma vez que Júpiter entra na casa 4 do Brasil, mas a gente tem aí outros aspectos que indicam uma melhoria da economia, principalmente em outubro de 2025. Mas eu acho que tem um ponto importante que e tem a ver talvez com esse Plutão em Aquário, sim, é que e observando, né, tem uma queda acentuada, né, tá num nível dramático, mas uma queda importante na popularidade do presidente, principalmente ligado ao universo de uma população mais pobre e evangélica. E eu acho que talvez, até olhando o mapa no geral, Lula tende a buscar uma posição mais radical a partir do final do ano. Ele está quem observa, quem conhece o histórico, até do primeiro, segundo mandato, e a gente vê pós governo Bolsonaro, o governo Lula entrou, o presidente Lula mais especificamente, em uma posição mais diplomata, né? Ele tende ele está numa posição muito mais discreta, né? Uma vez ou outra ele se envolve, que nem na história do Hamas de Israel, nos rolos lá, né? Mas ainda assim ele está com uma postura assim meio que de pacificador, de união, verdade, refém de centrão. Eu acho que a partir de setembro de 2024 vai ter pressão bastante, ele se sentirá bastante pressionado. Tem treta aí com o Congresso no mapa do Brasil, portanto a gente pode esperar talvez uma mudança de rota, e eu acredito muito eu não digo numa radicalização, mas eu acho que ele larga um pouco esse lado meio panos quentes, volta aquele Lula mais briguento, mais assertivo, e mais briguento mesmo. Eu acho que tem treta, a gente vai ver tretas talvez envolvendo o universo, o governo e esse envolvimento da bancada evangélica no Congresso, né, no governo. Acho que isso pode ficar bem evidenciado. Mas assim, quando eu olho todos os movimentos planetários, né, e o desenvolvimento aí das grandes conjunções, você veja, a gente tem Júpiter fazendo muito bons aspectos, né, em maio com Netuno, depois com Plutão, com os nodos. Tem vários momentos bastante positivos, né, entre os planetas mais lentos entre si. Chama atenção agora, né, no mês de abril, a conjunção de Júpiter com Urano. Isso para mim é bastante importante, lembrando que o Urano está fazendo a bagunça no signo de Touro desde 2019. Verdade. Me preocupa muito, não tanto esse aspecto, mas uma conjunção, e eu já tinha dito isso no mês de julho, né, de Marte. Porque ele expande, né? O Júpiter vai chegar lá e vai expandir, né? Coisa boa e coisa ruim, né? Eu acho que sim, eu acho que aumenta, eu acho que tem um aumento, justamente, eu acredito talvez numa ampliação, né, desses movimentos que o Urano tem feito de quebrar, né, os determinados aspectos aí estáveis, eu acho que a gente pode ver aí talvez eu até acredito mais positivamente também alguma boa notícia
e talvez alguma ligada ao universo da tecnologia. Mas depois em julho, para mim, eu acho que é o mais tenso, que é essa conjunção de Marte com Urano. Aí eu tendo a prestar atenção não só nessa questão astrológica, mas ainda, repito, né, a gente pode talvez ter aí algum baque, né, em termos de tecnologia. E é Tá. engraçado, porque as pessoas têm falado muito nisso, né? Porque a Enel, xinga a Enel a todo momento, e Uhum. as redes, nas grandes redes sociais, Sim. dando bug. Eu acho, eu aconselharia a gente ter todos os olhos e ouvidos bem abertos no mês de julho, né, em termos de tecnologia, e não ficar tão dependente disso Sim. nesse período. Sim. Porque a gente já está bem dependente, assim, só de pensar de algum tipo de falta de energia ou de internet, hoje em dia nossa sociedade está muito dependente, né? Está falando aqui da dualidade do tradicional com o novo, que pode gerar violência. Sim, eu acho isso é algo que a gente estuda muito, né? A minha tese de doutorado está muito nesse sentido, de entender por que é que existe um crescimento tão grande de movimentos de direita, de extrema direita. E Uhum. eu acho que a gente precisa entender, existe explicação principalmente astrológica nesse embate, né? Sim. De polaridades políticas. E um deles tem muito a ver, primeiro, com essas questões identitárias, de que grupos que foram, durante muito tempo, calados, eles querem ter voz. Sim. Né? Isso é um ponto importante. Isso é Sim. muito o Plutão de Aquário, Plutão entrando em Aquário, né? Sim. E a gente também tem que observar, quer dizer, você tem toda uma transição na economia, mudanças importantes, você tem um Urano fazendo um rebuliço, né, no signo de Touro, que prima muito pela estabilidade, que prima muito, né, por valores sólidos. Então, tem tudo isso, Saturno passando, Netuno já fazendo a desgraça da festa dele em Netuno, né, em Peixes, bagunçando a cabeça de todo mundo, mas Saturno querendo botar ordem nas ilusões das pessoas e chamar as pessoas para um pensamento mais coletivo, porque a gente está caminhando muito para um individualismo, que é diferente de individualidade. Uhum. Shelley, não, a era de Aquário para nós, para grande parte dos astrólogos, ela só entra em 2140, Sim. né? 2150, que a gente fala definitivamente que a gente está numa era ainda de transição. Mas é claro que certos valores aquarianos acabam se fazendo, Começa a se sentir, né, um pouco, né? a gente começa a sentir. Mas Aliás, não é de agora, a gente já está sentindo já faz um tempo, né? já faz um tempo. Mas eu tenho observado muito essa questão, né, do crescimento da extrema direita, né? E aí eu não faço nenhum juízo de valor, porque enquanto cientista eu tenho que observar o movimento. Sim. E é claro que as pessoas elas tendem a querer. Existe um movimento que é uma desilusão, né? A maior parte das pessoas com a modernidade. Então, assim, prometeu-se muitas coisas. A nossa geração, principalmente, foi uma geração que foi criada assim: olha, se você estudar, ter seu diploma, fazer sua pós-graduação, fazer o inglês, né? Ser um grande professor de inglês, fazer uma experiência internacional. Então, você pode ter certeza que você vai passar 50, 30 anos numa empresa. Aí você vai se aposentar dessa empresa, você vai ganhar o reloginho dessa empresa, sua aposentadoria vai estar garantida. E nada disso aconteceu. Né? Então, claro que isso tem um reflexo social internacional. Né? E as pessoas dizem, olha, então a coisa não está... E aí tem o globalização, e eu que trabalho na indústria do turismo, a gente sabe que esse movimento de conter globalização, conter viagem, é impossível.
né? Esse movimento de contenção, de migração também é impossível. E aí a gente vai observando um crescente, né, de tensões em todos os campos econômicos, sociais, mas que a gente consegue observar isso de forma muito precisa também no céu, né? Sim, sim, sim. E isso que você falou dessa nossa geração entra também não em conflito, não sei se chega a ser conflito, com essa geração nova que quer exatamente o oposto, né? Não quer se comprometer com 30 anos da vida em um lugar, né? Não se preocupa com essa questão da seguridade, vamos dizer, né? Então existe, além disso, esse conflito de gerações, né? Ah, sim. Hoje conversei com a Ana Tomazella, mas ela disse assim, olha, a gente acha que a geração nova, a geração Z, ela nasceu, né, finalmente de uma segunda, que caiu do nada, ela brotou no meio de uma horta, e não foi. Na verdade, ela é construção, educação são os nossos filhos. Sim, né? sim, nós construímos isso, né? Eu acho isso um ponto importante. A gente não achar que ai, nossa, como eles apareceram, ou como se eles se tornaram o que eles se tornaram hoje, meio que desesperançosos, meio que desanimados da vida, meio que ensimesmados, como se fosse um fenômeno que não tem nada a ver com a própria condução da forma que a gente está fazendo do mundo. Mas, de novo, repito, acho que agora a gente vem vindo num movimento muito forte de individualização, né? Esse é um ponto que a gente tem notado bastante. E a gente entra agora cada vez mais em ciclos de ar, em que as relações começam a ser restabelecidas, repensadas, e a gente começa de novo a buscar uma nova dinâmica, né? E isso fica bem claro, inclusive, quando a maior parte das pessoas elas aceitam as lives, elas aceitam a tecnologia, mas no fundo elas também querem o toque, né? As pessoas juntas presencialmente. E cada vez mais elas construindo pontes em cima de valores comuns, que é muito aquariano, né? É o meu grupo, é a minha tribo, né? Essa coisa de tribo e aldeia nunca fez tanto sentido como vai fazer agora. Né? Mas eu acho que, assim, no geral, só para não ficar caindo aí o ânimo das pessoas, acho que é um ano bastante positivo. Eu acho que a economia do Brasil tende a melhorar, sim, pelo que a gente tem observado do ponto de vista do céu. Bastante oportunidades. Eu chamaria atenção realmente mais para o mês de julho, no caso, algum eventual problema ligado à tecnologia. E acho que a partir do final do mês de setembro até fevereiro, aí a gente vai ver uma mudança, aí, uma certa tensão no poder executivo do Brasil. Mas daí mais de questão política, né? Política. Economia eu acho que tende a melhorar bastante, principalmente até em 25, até outubro de 25, eu acho que a gente vai ver um crescimento econômico bastante interessante. Mas politicamente eu acho que a gente vai ter aí tensões importantes e um endurecimento, talvez, uma postura menos diplomática do presidente Lula, né? Sim. E lembrando que nós temos as eleições municipais esse ano, né? Que coloca mais lenha na fogueira, né? Porque anos políticos sempre são mais tensos, né? Eu acho assim, as pessoas, do ponto de vista político, as pessoas sabem que, por exemplo, uma eleição, assumir a prefeitura das grandes capitais dá um poder de barganha para as eleições de governadores e presidente daqui a 2 anos. Só que também no céu indica uma renovação importante vindo nas prefeituras. Isso é legal, isso é importante, né? Eu acho que tende, assim, olhando o céu, de novo, né, com sinalizador, eu acho que tende a entrar
figuras femininas, o maior número de prefeitas, né, no Brasil. Sim. E de pessoas mais jovens. Eu acho que a gente vai ver uma renovação, inclusive no quadro de vereadores, a partir da observação do Perfeito. astrológico. Assim, no meu entendimento, né, eu acho que esse é um ano de muita flexibilidade. Sim. Essa é a primeira coisa. Todo mundo que tiver uma posição muito, mas muito enrijecida, engessada, acerca de qualquer questões da vida, tendem a sofrer bastante nesse novo ano. Esse é um primeiro ponto. O ponto número 2 finalmente, as pessoas vão entender, entre 2024 e 2025, você sabe que eu sou uma pessoa religiosa, né? Esse é um ponto importante, mas o quanto que as religiões têm enganado, e eu não vou falar uma ou duas, mas no geral, porque todo mundo está indo para esse caminho, por exemplo, que eu chamo de coaches, com todo respeito aos coaches, tá? Mas é a coachização das religiões, que é mais ou menos o seguinte: a negação de que existem problemas e desafios na vida, e que se você assumir uma posição X, uma postura Y, ou acreditar numa divindade tal, ou fazer tal coisa, as coisas vão desaparecer. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? As religiões, elas podem trazer uma visão, uma leitura específica da vida, você pode interpretar a sua vida conforme uma filosofia religiosa, mas, de toda maneira, os problemas não vão desaparecer, os desafios não vão desaparecer, as oportunidades também não vão desaparecer. E o que tem havido é isso, né? As pessoas achando e depois culpando governos, esse é um ponto importantíssimo, pelos seus próprios fracassos, né? Porque, tipo, e isso é uma das explicações, inclusive, que eu queria trazer, quando a gente fala aí de política, e eu estou falando de ciência da religião, por que um bolsonarismo cresceu tanto num determinado momento? Porque as pessoas acharam que porque brasileiro trabalha muito, vamos combinar. Brasileiro trabalha, o povo que trabalha, né? Estava conversando com o Cássio bastante disso. E as pessoas acreditaram muito de que se trabalhassem bastante, se investissem dinheiro, se empreendessem e tivessem fé, as coisas elas iriam deslanchar em todos os momentos. E a coisa não aconteceu. Claro que não aconteceu, porque tem muita outra variável envolvida. Sim, e aí, claro. E aí culpam um governo ou outro, né? E aí uma das explicações dos evangélicos e o crescimento da aversão ao PT é que eles acreditavam que que eles tinham fé, que a fé ia resolver o problema deles, e a coisa não aconteceu e a culpa é de alguém, né? Tem que culpar alguém, né? Que é um problema da nossa sociedade de hoje, né? Sempre jogar culpa em alguém ou em algo, né? E não assumir parte da sua responsabilidade, né? E aí, esse Saturno em Peixes está obrigando a gente a olhar para todo mundo e parar de contemplar e botar todo mundo no pedestal, que nem Dalai Lama. Eu achei engraçadíssimo, porque a gente já tinha falado que quando o Saturno entrasse em Peixes, vinha escândalo com o religioso. E o Dalai Lama é o tipo de pessoa que assim, todo mundo fala, aquele japonês, nem sabe o que é japonês, né? Nem japonês. Mas ele é fofinho, né? Como ele tem a cara. Tal. De repente, todo mundo levou um choque quando viu a imagem dele lá né, beijando o moleque. E não adianta você, não é porque o Dalai Lama, não é porque é pastor, não é porque é o bispo, não é porque é o médium. Nós estamos numa época que as pessoas precisam parar de criar e mitificar pessoas, né? Esse é o outro conselho que eu acho importantíssimo para esse ano, para as pessoas não sofrerem, né? Primeiro, pararem de serem inflexíveis, engessados, terem mais jogo de cintura, entendendo, sim, que vai ter bastante reviravolta, todo mundo que fica amarrado no cobertorzinho vai sofrer. 2, ter um pé no chão em relação à espiritualidade, entender que espiritualidade e religião é super importante, mas não tem como você
criar uma ilusão de que a fé vai resolver Vai todos, resolver tudo. Não vai, porque a fé não existe fé sem obras. Uhum. Parar de mitificar quem quer que seja líder religioso, seja líder político, quem quer que seja. E principalmente criar, e aí que é o mais difícil, menos dependência em relação à tecnologia. Tentar encontrar um equilíbrio, né? A tecnologia ela é importante, mas a gente realmente dá muito medo ficar tão dependente disso, né? Eu acho que as pessoas vão levar susto esse ano. Eu acho que as pessoas vão levar susto. E aí elas vão começar, sabe, a entender que elas não podem deixar tudo num único cesto, que é o ditado dos nossos avós. Eu, por exemplo, tenho dito para as pessoas, as pessoas morrem de medo de aluguel, né? Elas morrem de medo de aluguel. Todo mundo quer ter sua casa própria. Mas a maior parte dos produtores de conteúdo, né, as pessoas que ganham muito dinheiro com a internet, estão de aluguel. Porque todo o material delas está onde? Em redes sociais que não lhes pertencem. E que basta o Elon Musk mudar, o Mark Zuckerberg, ou quem quer que seja, cismar de qualquer coisa, você perde absolutamente todo o seu ativo de audiência. As pessoas falam assim, não quero mais saber de ter site, para que ter site? Eu vou investir em redes sociais. E eu tenho dito, olha, eu acho umas... É perigoso, né? É perigoso, é como você investir tudo numa companhia só, né? Num estoque só. Se a companhia quebra... Eu acho que todos nós, esse ano, pensando nisso, eu investi no meu site de novo. Ele estava com um site caquético, esquisito, feio para chuchu, desatualizadíssimo. O Cássio e eu, a gente investiu num site novo e voltou a colocar todo um conteúdo que se um dia der qualquer zebra, o Instagram virar o Orkut, né? Tipo, desaparecer de tudo, porque eu tinha muita coisa legal no Orkut. De verdade, eu coordenava grupo, falei, gente, todo aquele conhecimento desapareceu, porque as pessoas falam assim, hoje o conhecimento está disponível e nunca vai morrer. Mentira, porque tinha muita coisa no Orkut que não desapareceu. Sim. Né? E aí, eu acho que a gente precisa, mesmo essa coisa de escrever, eu tenho sentido muito isso observando, né? As pessoas, eu não sei se você viu nas séries, todo mundo quer ser escritor, né? Eu acho que essa coisa do livro físico, inclusive, as pessoas querem deixar registrado fisicamente suas ideias e seus conteúdos, porque é uma forma intuitiva, né? Sim. Me dá um pouco de medo, por exemplo, no dia a dia, né? Tem gente que paga a conta e não faz nenhuma cópia, não registra. Cara, dá um pau no sistema. Como que você vai provar? Entendeu? Então, é uma coisa bem prática isso. Então, eu continuo, sabe, fazendo cópia de tudo, porque eu não confio no sistema, né? Eu já tive provas de ter problemas com isso, enfim. Eu acho que a ideia, o que você falou é isso, as pessoas vão ter que arrumar um equilíbrio entre essa coisa da tecnologia e do dia a dia, né? Não ficar tão dependente, né?